Oi, pessoal do nono A, tudo bem com vocês? Eu estou de volta para dar continuidade à explicação do conteúdo do nosso capítulo 27 da apostila 3, função dependências entre variáveis, da página 386 a 400. Retorne ao item 1, explorando padrões, e preencha o quadro. Qual foi a fórmula que a gente achou? T é igual a 2 vezes N menos 1. Quem é a variável dependente? O T. Quem é a variável independente? O N. Conjunto A. Para essa função, os valores possíveis de N são números naturais não nulos. Conjunto B. Os valores de T serão números naturais ímpares. Retorne ao item 2, a borda do tanque, que eu fiz com vocês, e preencha o quadro abaixo. Quem foi a fórmula que a gente achou? Q é igual a 2 que multiplica P mais 2P, ou Q é igual a 4P mais 4. Quem é a variável dependente? O Q. Quem é a variável independente? O P. O conjunto A. Para essa função, os valores possíveis para P são números naturais não nulos. Para o conjunto B, o valor de Q, que seria o conjunto B, serão números naturais pares, maiores ou iguais a 8. Relacionado a isso aqui, vocês vão fazer o exercício 13.4 da página 392. Página 393. Um ponto móvel no lado do quadrado. No quadrado ABCD, com lados medindo 5 centímetros, aqui mede 5, aqui mede 5. O ponto P se movimenta, quer dizer que isso pode aumentar e pode diminuir. Por isso que ele disse que aqui estava medindo quanto? X. Mas aqui eu sei que mede 5 e aqui eu sei que mede 5. Movimenta sobre o lado BC. Sem atingir as extremidades, não vai chegar aqui. Considere, então, um retângulo QPCD, conforme é representado na figura, cujo lado QP pode se mover. Então, quer dizer que isso aqui pode aumentar. Atribuindo a X, medida do lado não fixo do retângulo, os valores 1, 2, 3 e 32, quais são os correspondentes valores da área Y deste retângulo? Preencha primeiro o quadro e complete o quadro ao lado com os valores correspondentes. Vamos lá. Se o lado mede 1, a área vai medir quanto? 5. Por que a área vai medir 5? Volta aqui. Porque eu sei que de D a C vale 5 e ela é fixa, tá bem? E para achar a área, não é base vezes altura, se aqui mede 1, vai ficar 5 vezes 1, 5. Se aqui mede 2, vai ficar o quê? 5 vezes 2, 10. Se aqui mede 3, vai ficar 5 vezes 3, 15. Se mede 3,2 vezes 5, vai dar quem? 16. Então, para o x valendo 1, o y vale o quê? 5. Para o x valendo 2, y vale 10. Para x valendo 3, y vale 15. E para x valendo 3,2, o y vale 16. Que outros valores x pode assumir além dos que estão no quadro? Justifique sua resposta. A gente pode dizer que ele pode assumir qualquer valor no intervalo entre quem? 0 e 5. Desconsiderando 0, 0 não faz parte, e o 5, uma vez que o lado do quadrado mede quanto? 5. Não pode ser 0, porque senão seria quadrado. Não pode ser 5, porque senão bateria em cima dessa linha AB. Então, só pode ser números que estejam entre 0 e 5, desconsiderando 0 e desconsiderando o 5.
Qual é a fórmula que permite encontrar o valor de y em função do valor de x? Y é igual a 10 mais 2 vezes o x. 10, porque seria o quê? O perímetro, certo? Ele não falou que os lados medem 10? Então, 5 e 5, 10. E 2, ó, aqui não é 5, aqui não é 5, aqui não é x e aqui não é x. Então, 5 mais 5, 10 e x mais x, 2x. Na fórmula que você chegou no item anterior, há uma variável dependente de outra? Que variável é essa? Justifique sua resposta. Y é dependente. Por quê? Porque ele é a área do triângulo, tá? Ele depende do valor de quem? Os valores que o x vai assumir. 2. Ainda em relação ao item 1. Se y é perímetro do retângulo QPCD, e x é a medida de PC, escreva uma expressão que permita calcular o valor de y a partir de x. Nós já escrevemos. Y é igual a 10 mais 2 vezes o x. O perímetro y é uma função de medida PC em x? Justifique sua resposta. Sim. Y é uma função de x, tá? Pois foi possível estabelecer uma relação entre eles. Determine o perímetro do retângulo quando x medir 3,5. É só fazer y é igual a 10 mais 2 vezes 3,5. Multiplicou aqui, somou com 10, deu 17. Igual a 4 centímetros. Y é igual a 10 mais 2 vezes 4, 8 mais 10 deu 18. A variável x pode assumir qualquer valor? Essa variável x aqui pode assumir qualquer valor? Não. Ela só pode assumir valores que são maiores que 0 e menores que 5, visto que o lado do quadrado mede o quê? 5. Baseado nesses exercícios, vocês vão fazer o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 das páginas 394, 395 e 396. Representação gráfica de uma função. Página 396 e 397. Vamos retomar alguns problemas propostos anteriormente neste módulo. Para cada um deles, reescreva a fórmula que relacione as duas grandezas, organize um quadro com valores que satisfaçam essa fórmula, construa o gráfico da função. Explorando padrões, que eu fiz aqui na aula com vocês. A fórmula não era t, era igual a 2 vezes o n menos 1. Se eu der valor de n, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. 2 vezes 4, 8, menos 1, 7. 2 vezes 5, 10, menos 1, 9. 2 vezes 6, 12, menos 1, 11. 2 vezes 7, 14, menos 1, 13. Não montamos aqui? Agora eu vou montar a equação. Aqui são os valores de n, o gráfico, e aqui são os valores de t. O n vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu coloquei até o 10, mas não precisava. E o t, 1 até o 15 eu coloquei, mas eu vou usar até o 13. Liguei 1 com 1, liguei 3 com 2 com 3, depois liguei 3 com 5, 4 com 7, 6 com 11 e 7 com o 13. E aqui está o nosso gráfico. Borda do tanque, que eu também fiz com você. Qual que era a fórmula? Q é igual a P, 4P mais 4. Eu vou substituir o P por 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele não falou que eu posso substituir pelo número que eu quiser? Então, eu estou substituindo por esses que fica mais fácil.
1 vezes 4, 4, mais 4, 8. 2 vezes 4, 8, mais 2, 12. 3 vezes 4, 12, mais 4, 16. 4 vezes 4, 16, mais 4, 20. 4 vezes 5, 20, mais 4, 24. 6 vezes 4, 24, mais 4, 28. 7 vezes 4, 7 vezes 4, 28, mais 4, 32. Feito isso aqui, vamos construir o gráfico. Aqui são os valores de P e aqui são os valores de Q. E aí é só ligar. 1 eu liguei com 8, o 2 eu liguei com 12, o 3 com 16, o 4 com 20, o 5 com 24, o 6 com 28 e o 7 com 32 e fizemos a construção do gráfico. O ponto móvel do lado do quadrado, eu também fiz com vocês. A fórmula era y é igual a 5 vezes x. X eu substituí por 1, 2, 3 e 4. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 4 vezes 5, 20. Aqui é o x, aqui é o y. 1, 2, 3, 4, 5, pus até o 6 e contei de 5 em 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, porque senão meu gráfico ia ficar muito grande. Liguei o 1 com o 5, o 2 com o 10, o 3 com o 15, o 4 com o 20 e se eu fosse ligar o 5 seria com o 25, mas eu não coloquei aqui e o gráfico está construído. Analisando gráficos da página 399. A importância do desenvolvimento da atividade turística no Brasil relaciona-se especialmente com os possíveis efeitos na redução da pobreza e das desigualdades por meio da geração de novos postos de trabalho e da contribuição para o desenvolvimento sustentável regional. No gráfico são mostrados 3 cenários: péssima, previsível, otimista, a respeito da geração de empregos pelo desenvolvimento de atividades turísticas. De acordo com o gráfico, em 2009, o número de empregos gerado pelo turista era superior a 602.900 no cenário previsto. Tá falso isso aqui, tá? Porque no cenário previsto haveria uma geração de 516 mil empregos. 660 mil no cenário otimista também está falso, porque em 2009, no cenário otimista, haveria geração de emprego em número inferior a 616 mil e não superior a 660 mil. Se 316 mil é inferior a 416 mil no cenário previsível, então, ó, no cenário previsível é o que está em verde e é falsa, porque em 2009, no cenário previsível, haveria geração superior de 416 mil empregos e não inferior. D. 235.700 é inferior a 353.800 no cenário pessimista, que era esse. Também está falsa, porque em 2019, no cenário pessimista, haveria geração de empregos em número superior a 353.800 e não inferior. E 516 mil é inferior a 616 mil no cenário otimista, que é esse aqui, é verdadeira, pois de acordo com o gráfico em 2009, no cenário otimista, o número de empregos será maior que 516 mil e inferior a 616 mil. Ah, e ele mostra aqui, ó, na previsão otimista. Eu coloquei o gráfico mostrando os valores, tá bem?
Vamos lá. Bem, pessoal, por aqui eu finalizo a explicação desse capítulo. Deixo alguns exercícios para vocês fazerem da página 386 a 400, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me encaminhar um e-mail para que eu possa responder ou me perguntar no nosso plantão de dúvida, tá bem? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!